Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre o compositor Cláudio Monteverdi e sobre a primeira grande ópera da história, L'Orfeu, uma obra de arte produzida apenas 10 anos depois da invenção do gênero. Hoje, vamos sair de Mantua e ir para Roma, a capital dos Estados Papais, e descobrir o que estava acontecendo por lá. Vamos nessa? Emílio de Cavalieri, diretor oficial dos eventos públicos da corte de Ferdinando I, resolveu deixar Florença em 1600. Estava descontente por não o terem deixado exercer seu cargo plenamente durante os eventos da corte. Retornou a Roma, sua cidade natal, onde se concentrava a grande aristocracia religiosa. Roma vivia um delicado momento da Contra-Reforma, uma reação ao avanço da Reforma Protestante. E a Igreja encontrou nos eventos teatrais uma poderosa propaganda para atrair os fiéis. Chegando lá, Cavalieri aplicou a monódia acompanhada, ou estilo recitativo, pela primeira vez num drama sacro. Esta sua nova composição, denominada A Representação da Alma e do Corpo, foi apresentada no Carnaval de 1600 na congregação do Oratório de São Filippo Neri, na igreja de Santa Maria in Vallicella. A história envolve um diálogo alegórico entre a alma e o corpo sobre a renúncia dos prazeres materiais e a salvação espiritual. Fala também sobre outros temas, como a prudência, a consciência, o tempo e o intelecto. Muitos autores a consideram como sendo o primeiro oratório barroco e outros a consideram uma ópera. Vamos ouvir um trechinho? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Cavalieri utilizou mais o coro do que Peri Catini em L'Euridice, e na sua partitura foi o primeiro compositor a especificar a figura do baixo contínuo. Baixo contínuo? O que é isso? É uma notação musical onde linhas de notas graves são executadas harmonicamente por vários instrumentos, entre eles o alaúde e o cravo. Sua finalidade é sustentar a voz na monódia acompanhada ou estilo recitativo, como foi preconizada pela Camerata Fiorentina. Apesar do início promissor da ópera romana com Cavalieri em 1600, sabemos pouco do que aconteceu nos 20 anos seguintes, talvez por falta de patronos ricos. Isso só seria resolvido com os dignatários das igrejas nas décadas seguintes. E o estilo de composição de Cavalieri encontraria vários seguidores. Entre eles, Stefano Landi, compositor e professor da Escola Barroca Romana, indicado como mestre de capela do bispo de Pádua em 1618. Landi teve como principais patronos a família Barberini, uma das mais poderosas de Roma. Eram considerados os príncipes da igreja e se tornaram um dos maiores patronos da ópera romana. Da família faziam parte o cardeal Maffeo Barberini, um poeta que em 1623 foi eleito Papa Urbano VIII. Por conveniência política, a família Barberini tinha grande interesse na apresentação dos intermédios teatrais, e graças a eles a ópera se desenvolveu em Roma. Uma das primeiras óperas produzidas foi Il Sant'Alesio,
a grande ópera de Stefano Landi. Sua estreia ocorreu em fevereiro de 1632, inaugurando o novo teatro do Palazzo Barberini, uma propriedade privada do Papa com capacidade para 3.000 pessoas. Seu libretista foi Giulio Rospigliosi, um homem das letras, que além de ter sido secretário papal e cardeal, tornou-se o Papa Clemente IX em 1667. Para escrever o libreto, Rospigliosi não utilizou a temática pastoral nem a mitológica. Abandonou o caminho utilizado pelos compositores da época e escreveu sobre um tema histórico. Contou a história da vida de Santo Alésio, Santo Aleixo em português, ocorrida no século V, ambientando-a na vida contemporânea de Roma do século XVII. Introduziu personagens inspirados na comédia dell'arte, que se misturaram aos personagens sérios em subtramas cômicas. Escreveu um drama moral e psicológico, um teste da fragilidade humana. A caracterização musical de Landi foi feita com um poderoso recitativo, contando com algumas áreas solo, muitos conjuntos e algumas cenas de coro. Os 3 atos da ópera são introduzidos por uma sinfonia instrumental muito bem desenvolvida. Todos os personagens foram representados por homens, uma vez que em Roma mulheres não podiam subir ao palco. A narrativa conta passagens da vida de Santo Aleixo, que no dia do casamento abandona sua noiva e sai em peregrinação à Terra Santa, assumindo voto de pobreza. Depois de passado alguns anos, retorna a Roma, para a casa de seu pai, sem ser reconhecido e lutando contra a tentação de se revelar. O diabo, sob a forma de eremita, aparece para ele. Ao se ver fraquejando, Aleixo volta-se para o céu, que instantaneamente envia um anjo da guarda para protegê-lo. Em paz com sua consciência, Aleixo morre. Sua família o encontra morto embaixo de uma escada, com uma carta nas mãos revelando sua identidade. Il Sant'Alessio contribuiu para estabelecer uma ópera de temática cristã numa Roma musicalmente conservadora. Vamos ouvir um trechinho? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. A ópera foi escrita para vozes masculinas e interpretada por cantores castrati. Hoje esses papéis são interpretados por cantores contratenores, como vimos no exemplo. Mas o que são contratenores e o que foram os castrati? Acho que você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre a Ópera de Roma, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e, claro, deixe um comentário para mim. Muito obrigada, boa semana e até o nosso próximo encontro.